dou graças por hoje. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos, nos ajude na compreensão do que vamos falar aqui, das reflexões que serão propostas aqui. Nós entregamos esse tempo em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor querido. Amém. Queria ler para vocês os dados de uma pesquisa que foi realizada em vários países. Eles usaram diferentes marcas, diferentes símbolos reconhecidos pelas pessoas. Os 5 anéis, que são o símbolo dos Jogos Olímpicos, eles foram identificados por 92% das pessoas. Bastante, né? O símbolo do McDonald's foi reconhecido por 88% dos participantes. E os emblemas da Shell e da Mercedes foram reconhecidos por 74% das pessoas. A cruz, no entanto, foi identificada por somente 54% das pessoas. Olha que coisa discrepante. E o que isso nos mostra? A cruz foi reconhecida somente por 54% das pessoas que participaram dessa pesquisa. Isso só confirma algo que muitos têm falado: o cristianismo tem caído em descrédito. Não só por conta das pessoas que não creem no cristianismo, mas também por aqueles que dizem que creem. Dizem que creem em Jesus Cristo, dizem que creem em Deus, mas o que está acontecendo é que estamos apagando a memória do cristianismo na mente dessas pessoas. Como eu falei semana passada, essa é uma citação que eu tirei do livro do Franklin Ferreira, Pilares da Fé. Muito legal esse livro, eu recomendo para você, se você quiser ter uma perspectiva mais profunda sobre essas cinco solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar sobre somente Cristo. Por que somente Cristo? O que está acontecendo para a gente ter que chamar esse tema novamente aqui, agora? Isso que foi pregado e defendido há 500 anos atrás. Por que nós precisamos falar disso agora? Eu acredito que isso tem muito a ver com o que Martinho Lutero falou em 1518 em Heidelberg, quando ele estava ali em um dos muitos debates que ele participou, e ele coloca algumas questões que as pessoas estavam tentando chegar a Deus por elas mesmas. As pessoas estavam querendo alcançar Deus pelos próprios méritos, por aquilo que elas eram capazes de fazer, única e exclusivamente por aquilo que elas eram capazes de fazer. E ele cita 2 exemplos interessantes, 2 exemplos bem práticos. Então, lá em Heidelberg, Lutero ele usa 2 exemplos para defender a tese dele de que as pessoas estavam tentando chegar a Deus sem Jesus Cristo, por elas mesmas. E um deles é Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 a 9. O que aconteceu lá em Babel? Acho que todo mundo conhece a história da Torre de Babel. Nem que seja novela, você deve ter visto, né? Então todo mundo conhece essa história. O que os homens tentaram fazer ali em Babel? Eles começaram a construir um zigurate. Era um estilo de torre, como se fosse é um tipo de pirâmide, mas não é uma pirâmide, tá? É uma construção em forma de pirâmide, mas ela tem vários degraus, e em cima ela tem um platô bem grandão, onde eles costumavam fazer sacrifícios e coisas dessa natureza. Então eles começaram a construir um zigurate, e o objetivo deles era serem grandes. O objetivo deles era serem reconhecidos como grandes, era chegar até Deus. E nesse exemplo que Lutero usou, eles estão tentando alcançar Deus através de uma escada que eles mesmos tinham construído. Eles queriam chegar até Deus através da própria escada deles, o seu zigurate. E o que isso tem a ver conosco, com a gente aqui agora? Porque é praxe nossa, do ser humano, tentar chegar até Deus com a nossa própria escada. Nós tentamos construir estruturas para chegarmos até Deus sem Jesus Cristo
por nós mesmos. E Lutero citou três exemplos que nós usamos para tentar chegar até Deus. E eu fiz uma adaptação deles aqui. O primeiro é a especulação. A primeira escada que nós, humanos, a sociedade, tenta usar para chegar a Deus por mérito próprio é a especulação. Como assim? É o uso de algum tipo de doutrina, de filosofia, de conhecimento específico, usado como condição exclusiva para se alcançar Deus. Por exemplo, se você não tem um doutorado em filosofia, se você não tem um mestrado em sociologia, se você não é doutor em teologia e não conhece os segredos teológicos, você não pode chegar até Deus. Você precisa ter muito conhecimento, você precisa conhecer tudo. Quanto mais você conhecer, mais perto de Deus você vai chegar. Isso era muito comum na época de Lutero, nas universidades medievais. Eles defendiam o seguinte: se você não conhece Platão, se você não conhece Aristóteles, se você não domina essa filosofia grega, você não é capaz de entender o cristianismo. Você precisa estar por dentro de tudo isso para pensar o cristianismo a partir disso. É o que eles defendiam naquela época, mas é também o que é defendido hoje. Hoje, na igreja, fora da igreja, as pessoas menosprezam o conhecimento de Deus e dizem assim: se você não sabe isso e aquilo, você não pode chegar até Deus. Se você não é capaz de dialogar a partir de fulano, beltrano e ciclano, citando filósofos, pensadores e teólogos, se você não consegue colocar a lente deles para enxergar o mundo na perspectiva do pensamento deles, você não pode conhecer Deus, você não pode conhecer o cristianismo. Isso é comum dentro das igrejas, na teologia liberal, que diz o seguinte: você não pode interpretar o texto bíblico como ele deve ser interpretado. E como o texto deve ser interpretado? Com respeito, com amor, com piedade, com devoção, buscando no texto da Escritura o que o texto da Escritura quer dizer. Eles dizem que você precisa de vários recursos fora. Você precisa do marxismo, você precisa da fenomenologia, você precisa de um monte de coisa para entender a Escritura. E se você não tem isso, você não pode chegar até Deus. Vamos ser sinceros. Nós hoje, se dependêssemos de conhecimentos, de filosofias, se dependêssemos de capacidade de relacionar as várias correntes de pensamento da nossa sociedade para entender a Deus, quantos de nós estariam se relacionando com Deus, com toda sinceridade? Comigo menos um, com você talvez menos 2, 3, porque a gente não consegue dialogar em tudo que está sendo pensado por aí. Não é normal uma pessoa saber dialogar sobre tudo, nem que seja uma coisinha, alguém fica devendo. Então isso não pode ser um requisito para nos encontrarmos com Deus. Em suma, quando falamos de especulação, o que as pessoas estão tentando fazer? Elas estão tentando chegar a Deus de forma imediata, conhecendo a sabedoria de Deus sem Cristo. Estão tentando conhecer Deus sem Cristo, entender o que é dito sobre Deus, a respeito de Deus, o que pensam sobre Deus. Eles entendem tudo e nós podemos cair nessa tentação também, de entender tudo sobre, para tentarmos chegar diretamente a Deus com essa sabedoria e com esse conhecimento. Mas isso não é possível, precisamos de Cristo. Outra escada que nós também temos a tentação a construir é a escada das boas obras. A escadinha das boas obras era também muito valorizada na Idade Média. Existiam grupos monásticos que a vida deles, o objetivo deles era o seguinte: cuidar dos leprosos, dos órfãos, das pessoas pobres, era fazer caridade. Eles se separavam do mundo, se juntavam em uma ordem monástica e viviam exclusivamente para fazer caridade às outras pessoas, crendo que essa caridade, que essa boa obra traria até eles, através da meritocracia, o favor, o conhecimento de Deus.
como se fosse preciso comprar Deus. Ou talvez fica melhor, como se fosse preciso merecer Deus. Deus não se relaciona comigo se. Note bem esse se. Deus não se revela a mim se eu não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, se eu não fizer boas obras. É algo que nós temos também a tendência de construir. E quando eu digo boas obras, eu aposto que a maioria de vocês relaciona isso com caridade. Dar alguma coisa para alguém, dar uma comida, dar um dinheiro, ajudar, fazer uma caridade, uma obra social, mas nem sempre. Sabe quem é mais, sofre mais, quem é mais tendencioso a cair nessa escadinha das boas obras, por incrível que pareça? Nós. Os filhos do cristianismo fundamentalista norte-americano. Somos nós, que temos a tendência e crescemos ouvindo: não faça isso, não vá ali, não coma isso, não coma aquilo, não olhe isso, não vista essa roupa, não vá no cinema, não vá em tal lugar. Essa coisa que coloca um monte de regrinhas, e quando a gente segue aquilo, a gente se sente bem. Isso são boas obras também. E está mais fácil a gente cair nessa do que a gente cair na caridade, porque a gente é um pouco egoísta. Então, essa é mais fácil porque dá um upgrade no nosso ego, né? Olha, como eu sou um bom cristão, né? Já faz 1 ano que eu não vou no cinema. Que isso, hein? Isso é um crente exemplar. Olha como eu sou um bom cristão. Já faz 1 ano que eu não escuto nada do mundo. Olha como eu sou um bom cristão. Já faz 1 ano que eu nem olho para uma garrafa de cerveja. Nós gostamos de tentar merecer Deus através das nossas obras. É claro, é óbvio que um cristão maduro, desenvolvido, ele vai saber se relacionar com aquilo que é certo e com aquilo que não é certo, de acordo com a Escritura. Não é alguém que diz: eu não faço boas obras, eu não me preocupo com isso, o que aparece para eu fazer eu faço. Não é isso, isso seria a desculpa perfeita do oportunista. Nós não estamos falando disso. O cristão maduro, ele sabe discernir. Eu estou falando sobre aquilo que fazemos para merecer Deus, para ganhar Deus. Olha Deus como eu sou bom. Olha Deus a minha roupa. Olha Deus a minha gravata. Olha Deus o meu procedimento. Olha como eu sou diferente deles. Isso são boas obras. Terceira escadinha que nós tentamos construir, a escadinha do misticismo. Especulação, boas obras e misticismo. O que é esse misticismo? Visões, curas, milagres, revelações milagrosas e espantosas de Deus, coisas incríveis acontecendo do seu lado o tempo todo. Isso era também comum na Idade Média. Existiam grupos de pessoas que eram místicos. Eles davam uma ênfase muito grande para aparições miraculosas de Deus, para sinais. Eram coisas como: ele sai para orar num bosque e um galho de árvore cai do lado dele, aquilo já significa alguma coisa. Ele sai para fazer uma caminhada e ele vê uma luz diferente ali nas nuvens e tal. Aquilo foi Deus que falou com ele. Uma ênfase demasiada nesse misticismo, como se Deus se revelasse para nós diretamente através dessas coisas. Como se Deus fizesse um canal direto, uma linha direta com cada um de nós. E aí ele usa a árvore, o relâmpago, a luz do sol, o vento, e por aí vai. Isso era muito comum na Idade Média. Eu não preciso nem falar que isso é comum hoje. Preciso? Fala sério, cá entre nós. Eu preciso falar que isso é comum hoje, pessoal? Se você tem televisão em casa, você sabe que não. O bicho está pegando hoje em dia. Hoje, se os místicos daquela época vivessem nos dias de hoje, eles seriam tradicionais, porque eles ficariam escandalizados. Eles ficariam horrorizados. Eu falo: não, mas era só um galho na árvore. Hoje o cara, que é isso? Porque o que a gente tem visto é que Deus, ele tem uma linha mais pessoal com alguns, né? Parece que Deus está mais perto de alguns do que de outros. Porque eu nunca vi ninguém sair
curado aqui do meu culto aqui, da minha pregação. Mas na pregação do outro lá é todo dia. Deus nunca apareceu para mim num clarão, mas para o outro lá Ele aparece todo dia. Percebe como isso é comum nos dias de hoje? As pessoas gostam de chegar umas para as outras, graças a Deus aqui não, mas elas gostam de chegar umas para as outras. Deus me falou uma coisa sobre você. Nossa, mas foi pesado. Como se Deus precisasse, né, de alguém para traduzir para mim. Deus não fala português não, Ele precisa de um tradutor. Espera aí. Isso é só uma tentativa de fazer uma linha direta com Deus e pular alguém. E pular alguém. Isso é Babel. Isso é Babel. Isso é o ser humano construindo a sua torrezinha, a sua pobre torre. E o legal do texto de Babel é que fala assim: e os homens começaram a construir uma torre grande, para chegarem às alturas, e Deus foi lá e agachou para ver. Olha que o texto zomba dos seres humanos. Aquilo que é grandioso, maravilhoso que o homem estava fazendo, Deus precisou agachar ali para dar uma olhadinha, de tão ridículo que era. Essas tentativas que nós fazemos para chegar a Deus diretamente, sem Cristo, são Babel. Só geram confusão. E o ambiente que a gente vive hoje, diria que é bem parecido com Babel. Como assim? Encontra 2 igrejas iguais aqui em Belo Horizonte. Vou te dar um prêmio. Igualzinho. Tem que ser igual. Que fala a mesma língua, que prega a mesma coisa, idêntico. Não tem diferença nenhuma. Ah, pastor, mas é diversidade. Eu estou deixando fora a diversidade. Estou falando da doutrina. Talvez lá no manual, lá no estatuto, vai estar igualzinho. Mas na hora de falar, a gente vive a Babel. Cada um falando uma língua, cada um falando uma coisa, cada um defendendo o seu próprio idioma, cada um dizendo que chega mais perto de Deus do que o outro. Ou eu estou mentindo? Eu estou indo longe demais? Creio que não. Lutero falou isso há 500 anos. Isso está acontecendo agora. Da mesma forma que eles queriam chegar a Deus naquela época, sem Cristo, hoje as pessoas querem chegar a Deus sem Cristo. Seja por especulação filosófica e de pensamento, seja por boas obras, ou seja pelo misticismo, quando Deus faz uma linha direta. Mas nós não podemos ser Babel. Nós temos que ser Betel. Vá para Gênesis 28. Vou melhorar a frase. Nós não temos que estar em Babel. Nós temos que estar em Betel. Não temos que estar em Babel. Temos que estar em Betel. Gênesis 28, 10 a 20. Gênesis 28, 10 a 20. Vamos ler esse texto. Alguém que achou, pode ler para nós? Partiu de Adão de Bezerra e seguiu para Canaã. Chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deleitou-se naquele lugar. Deitou-se naquele lugar. O Senhor, eis que gosta da terra com esse caminho, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, Senhor,
Até aí tá bom. Qual que é a diferença de Babel para Betel? Em Babel, os homens estão construindo algo para chegar a Deus. Em Babel, os homens estão edificando uma escada para chegar até Deus. Mas em Betel, a escada sai do céu e vem até eles. A escada vem de cima, não vem daqui de baixo. O canal, ele começa lá com o emissor, lá em cima. Deus. O que isso quer dizer? O homem jamais conseguirá alcançar Deus através das suas escadinhas, porque a escada, ela vem sempre de cima, em direção a nós. Não dá para conhecer Deus sem Jesus Cristo. Lutero, ele chama a razão, quando ela tenta conhecer Deus sem Cristo, ele chama ela de a grande prostituta controlada pelo diabo, que só encontra um Deus desvirtuado e não o Deus verdadeiro. E é isso que acontece quando nós tentamos achar Deus a partir de nós. Nós encontramos algo que não é Deus. Nós nos perdemos. Nós caímos em Babel, em confusão, em bagunça. Nós encontramos algo que podemos chamar de Deus. Podemos dizer que parece com Deus, mas não é Deus. Porque o caminho para se conectar com Deus, ele não começa aqui. Ele já começou lá em cima, com Cristo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, vamos lá. Primeira Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A escada é Jesus. E ela vem de Deus. Ela não vem de nós. A única forma de conhecermos Deus, de nos relacionarmos com Deus, não é pela especulação, não é pelas boas obras, não é pelo misticismo, é por Jesus Cristo. É conhecendo e se relacionando com Jesus Cristo. Esse é o único caminho para conhecer a Deus. Por que muitos se perdem então nesse caminho? Porque às vezes a razão, ela não quer dobrar os joelhos. Às vezes o mérito não quer assumir que ele não fez nada e Deus fez tudo. Às vezes nós queremos crer que Deus fala direto com a gente e que temos um canal mais especial com Deus. Queremos nos sentir especiais, porque Deus fala direto comigo. Por isso tantas pessoas se perdem, porque elas querem pular Jesus, elas querem dar a volta em Cristo, mas é impossível chegar a Deus sem Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único que torna possível a conexão entre nós e Deus. Sem Cristo, não existe conexão entre nós e Deus. Então nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Se Cristo é o único que é capaz de conectar, e note bem, é Ele quem conecta, não é você. Se Cristo é o único, e Ele é, que pode conectar nossa vida a Deus, que relevância nós damos para Cristo? Note bem, podemos estar em Babel, perdidos nas boas obras, perdidos nas filosofias e nos pensamentos, perdidos no misticismo, podemos estar ali vagando, achando que estamos com Deus, mas não estamos, porque é Ele quem estende a mão. E isso acontece na forma e na pessoa de Cristo. Que relevância nós damos para aquilo que Cristo falou. Isso é reforma da vida. Dar relevância para as palavras de Jesus Cristo e nada mais. É assim que uma vida é salva. Salva de si mesma,
dos seus devaneios, das suas especulações, das suas loucuras, é por Cristo. A reforma na sua vida, ela precisa começar, mas ela só vai começar quando você largar tudo e entender que a escada vem de cima. Não dá para fazer nada para alcançar essa escada. Não dá para pular, não dá para construir alguma coisa, não dá para ser bonzinho, não dá para ser legal, não dá para ver Deus numa moita qualquer por aí, não dá. A escada vem lá de cima, e a única coisa que eu posso fazer é abrir os braços e receber a graça, o dom de Deus, que é somente por Jesus Cristo. Então talvez a sua vida é uma vida cheia de Babel, cheia de escadinhas para alcançar Deus, e você fica o tempo todo tentando se convencer de que aquilo está te levando a Deus, de que aquilo está te dando um relacionamento com Deus, de que você tem um relacionamento com Deus do seu jeito. Eu me atrevo pela Escritura e por toda a tradição reformada a dizer: você está enganado. É somente por Cristo. Quando damos relevância a Ele, quando o colocamos no devido lugar, é que experimentamos uma reforma na nossa vida. Então o meu convite para você hoje é: sai de Babel e vem para Betel, porque a escada ela já está estendida, ela sai do céu e vem até a terra. Deus já fez tudo o que a gente precisava para somente em Cristo experimentarmos reforma da nossa vida, do nosso coração, e experimentarmos salvação de verdade. A pergunta que fica com você, e eu vou encerrar aqui, é: você dá relevância para a única pessoa no universo que pode conectar você com Deus?